Está começando aqui no canal da Mobiauto mais um quadro inédito aqui, os principais problemas segundo os donos, que é inédito aqui no canal da Mobiauto, mas você já deve conhecer na revista Mobiauto, onde a gente publica esses textos que relatam os principais problemas dos carros aí no mercado brasileiro, segundo os próprios donos. Já que são algumas publicações no Reclame Aqui, geralmente, que a gente se baseia, porque são publicações, relatos mais fidedignos e também, uma hora ou outra, geralmente encontrados no Facebook. Mas resumindo, se você tiver algum carro com algum problema, você pode publicar nessas redes, pode continuar postando esses relatos no Reclame Aqui, em Facebook, e que esse carro certamente vai pintar uma hora ou outra num quadro principais problemas segundo os donos na revista Mobiauto, mas que agora a gente traz aqui para vídeo para vocês. Bora lá, mais um quadro e vamos estrear com o Renault Kardian. Olha só, o carro que estreia no principais problemas segundo os donos aqui no canal do YouTube da Mobiauto é o Renault Kardian, carro que foi lançado no mercado brasileiro em março deste ano e que chegou para concorrer com o Fiat Pulse e Volkswagen Nivus em alguma medida, por mais que o SUV Coupé da Volkswagen tenha ficado mais caro e tenha aberto aí um espaço para o futuro A0 SUV da Volkswagen. Mas voltando ao Renault Kardian, ele é um carro que ele chegou com uma proposta bem interessante e traz uma nova fase para a marca francesa aqui no Brasil, traz seu motor 1.0 turbo aí, com potência interessante de 125 cavalos aí, e também o torque mais forte do segmento, com 22,4 kg de torque. Mais uma questão aí que pega nesse carro, nesse novo subcompacto da Renault, primeiro, nessa questão de carro de lançamento, todo mundo acaba comentando sobre isso, mas que gerou um certo questionamento da imprensa, no mesmo lançamento mesmo, onde eu estava nesse lançamento, lá em março, no sul do Brasil, é a questão da utilização da transmissão de dupla embreagem, automatizada de dupla embreagem, banhando a óleo, é verdade, e que conta com 6 marchas e que justamente é ela que está começando a dar uma dor de cabeça para os seus donos, e os primeiros consumidores que adquiriram o Renault Kardian aqui no Brasil. Por mais que a Renault tenha já argumentado, isso no próprio lançamento, como você pode ver aqui nessa matéria que já está lá no site da revista Mobiauto, você pode conferir com os detalhes aqui, mas como a própria marca disse durante o lançamento, essa transmissão automatizada de dupla embreagem que é utilizada no Renault Kardian, ela pode ser nova aqui no mercado brasileiro, mas lá na Europa já circulou mais de 1,3 milhão de quilômetros com esse câmbio, o que, querendo ou não, acabou testando a sua durabilidade. A gente sabe que no mercado nacional a gente tem a questão de pavimento mais complicado, temperaturas diferentes, principalmente na questão de temperaturas mais altas aqui no mercado nacional, e que somente com o tempo a gente vai aferir como esse câmbio vai desempenhar na nossa realidade brasileira, que é muito mais hostil para um carro do que na Europa. Mas a gente agora vai trazer os casos para vocês aqui, resumidamente, agora no canal aqui da Mobiauto. Aqui no primeiro caso que a gente vai abrir do Kardian, abrir uma aba para vocês aqui, a gente vai abrir 2 casos que englobam a questão da transmissão automatizada. O primeiro caso aqui, que não tem identificação do relato, mas vamos seguir. Aqui, ó, peguei há 13 dias o meu Renault Kardian Evolution, já é a segunda vez que ele fica parado na concessionária. Realmente a pessoa não recomenda a compra, tá frustrada, você compra o carro zero ali, então é uma situação bastante complicada, e a pessoa, ela reclamou de um estalo no câmbio, e, aliás, essa é uma reclamação bastante constante nas reclamações acerca da transmissão do Renault Kardian, que é automatizada de dupla embreagem, sobre um estalo no câmbio, um barulho chato, e nesse caso também ela cita outros problemas, como o volante desalinhado, puxando para a esquerda. Isso foi a reclamação que foi postada no dia 11 de setembro, mas todo esse caso que eu vi com ela em julho, 4 de julho, ela deixou o carro para resolver o problema. Depois, dia 11 depois de pouco mais de um mês, e ela deixou, mais de um mês não, quase 2 meses, ela deixou de novo o carro para resolver um problema de volante desalinhado, em 11 de setembro. Enfim, o carro não dá alinhamento, tem todo esse problema. E ela reclamou também de barulhos internos do carro, que parecia uma verdadeira escola de samba. Ela reclamou que o saque entrava em contato e tudo mais, E a insatisfação de você comprar um carro 0 km e deixar ele parado na oficina para resolver o problema. Imagina, você não tem um meio de transporte ali para o seu dia a dia. Enfim, depois a Renault deu um retorno aqui para ela, exatamente 7 dias depois, dia 18 de setembro, lembrando que o relato foi publicado no Reclame Aqui no dia 11 de setembro, e a marca se comprometeu a reparar todos os problemas como algo que está previsto em garantia, e pedindo desculpas por todo
inconveniente, falou que ia resolver o problema, parar o carro para agendar uma nova verificação, foi feito ajuste de bancos, alinhamento, instalação de anti-ruídos, que é algo que foi, né, que está sendo algo corriqueiro, né, nos defeitos aqui do Cardian, mas a solução de colocar o material fonoabsorvente provavelmente ali para resolver o problema de barulho, né, e que os reparos foram feitos dentro da garantia. Enfim, eles acabaram oferecendo também que após o teste, né, de conformidade, foi realizado um teste junto com a proprietária do carro, que o problema foi solucionado e o carro liberado, né, para a cliente. A cliente aqui deu uma consideração final muito positiva para a marca, né, que foi um excelente atendimento da Renault. A marca aqui também diz que resolveu a questão, né, da transmissão do carro, né, mas sem dar muitos detalhes nesse caso aqui em específico. A gente vai para o segundo caso aqui. O caso aqui acho que já é de Campinas, São Paulo. É um caso publicado em 20 de agosto, né, deste ano. É uma reclamação da Natália, que ela ficou bastante, né, insatisfeita. Enfim, ela comprou um Cardian Premier Edition, né, que é a versão top de linha do SUV compacto. Enfim, ela pegou o carro. Em menos de 15 dias, é a terceira vez que ela levou o carro numa concessionária, né, para reparo. Primeiro foram ruídos internos, né, que pareciam não ter sido resolvidos, enfim, e na época 19 de agosto, voltou para esse problema, né, mas o detalhe é que além desses, né, ruídos internos, ela reclamou aqui que depois, agora além do ruído interno, ao engatar a marcha no câmbio ou subir com o carro em guias, ela escuta também aquele famoso estalo que parece na visão dela vir da roda ou do câmbio, sendo que provavelmente foi esse segundo caso aqui também, mais reclamação de câmbio no carro. E depois ela agendou um novo comparecimento no dia 21 de agosto, né, bem cedinho para o novo diagnóstico, e ela relatou que teve que ficar mais dias sem o veículo, nesse caso, até que resolva um problema, busquem, que era um problema, a questão do câmbio, né, é algo que demora para se apurar, né, para se investigar ali, para a marca ter uma solução para cliente, nesse caso, né. Enfim, depois a Natália, que ela reclama que teve gastos todo esse tempo, ficou sem o carro, gastos com Uber e tudo mais, né, com o carro de aplicativo para o deslocamento dela diário, de trabalho para casa e vice-versa. A marca deu resposta ao cliente aqui via saque, né, falando que, né, todas as manutenções, né, enfim, soluções previstas em garantia serão feitas, né, que no caso aqui foi na concessionária Valec Orozimbo Maia, né, essa aqui é uma reclamação de Campinas, só para recapitular. Ela reclamou especificamente sobre barulhos de roda traseira, arrancar com o veículo, né? Enfim, a questão da direção também, onde a direção é jogada para os lados, e ruídos internos dos bancos traseiros do tampão do porta-malas também. Com relação aos outros ruídos internos, a engenharia da Renault ela solucionou o problema, colocando aquela fita anti-ruído no tampão, regulagem do fecho e batente do porta-malas. Né, o mesmo processo foi feito com as demais partes que estavam com esses ruídos também. Com reclamação ao barulho de câmbio ou roda traseira que ela questionou no caso ali, né? A questão é que o barulho era a relação à roda traseira do carro, né? E que eram momentos que ia arrancar com o veículo que fazia esse barulho, enfim, foi resolvido pela marca. Né? Além disso, ela foi colocada, a Renault colocou a questão de ruídos internos, foi feita uma análise pela engenharia da Renault, né? Foi acionada para auxílio para investigar o que estava acontecendo e conforme a orientação técnica da marca, foi aplicada novamente aquela fita anti-ruído para sanar os problemas, tanto no tampão, regulagem do fecho, batente porta-malas, entre outros. Com relação a ruídos externos, a Renault aqui declarou que nesse veículo específico, né, da Natália, foi identificado que o carro apresentava folga na suspensão, né, e que foi realizado todo o aperto dos compartimentos, mas depois teve uma reincidência, né, desses ruídos e que a marca, né, fez o carro voltar para a oficina para analisar melhor, com mais cautela, ver o que estava acontecendo ali. É um problema que ainda não foi sanado. De fato, a marca pede desculpas, enfim, aquela comunicação, né, clássica das marcas, enfim, para prestar o melhor atendimento possível. Aqui teve uma réplica do consumidor, da Natália, no caso aqui. Ela comenta que ela levou o carro ao concessionário no dia 2 de setembro, né? E só para relembrar, para a gente não se perder, na mesma data aqui no Reclame Aqui, né? A réplica do consumidor, isso mesmo, 2 de setembro. Ela levou o carro até a concessionária, resolveram o problema dela de ruído interno, acharam ter resolvido os estalos, mas ao arrancar com o carro, porém o problema permanece, né? Enfim, ela está no aguardo da Renault. Mas no final, no dia 12 de setembro, ela considerou com o problema resolvido, né? Resolveram todos os problemas que o carro dela teve. Ou seja, nesse caso aqui, o problema que ela achou que era do câmbio, realmente era de outros
casos aqui de barulhos externos do carro. E o terceiro caso que a gente abriu aqui, problema também novamente, entre outros, aqui questão que foi no Grupo Faberge em São Paulo, na capital, né? O cara que quem é? Deixa eu ver, não mostra, né? Se é um proprietário ou proprietária, no caso aqui, mas é um Renault Kardian cinza, enfim, que foi comprado, retirado do veículo foi feito dia 8 de agosto, né? Rodou somente 20 km com o carro e basicamente ele estacionou na garagem. No dia 9, né, de agosto, no dia seguinte, né, o carro não ligou e o odômetro estava apresentando somente 59 km rodados. Enfim, o carro teve pane, apresentou pane, né, no sistema ali, sensor dianteiro e do sistema de frenagem, teve esse problema. E teve uma questão também, ainda mais, né, complicada, que é o foco aqui dessas principais problemas com os donos aqui, que é a questão do câmbio, né, e no dia 16 aqui de agosto foi trocada outra peça onde foi constatado o defeito do câmbio desse Kardian, desse proprietário, né, que, enfim, ele reclama todo o problema que ele teve aqui de marcação concessionária, todo o processo de guincho, enfim, né, teve que buscar um técnico para conseguir subir o carro no guincho, a questão para o câmbio ficou travado ali, enfim, tudo mais, teve essa questão. Passou mais de 30 dias sem solução e tem um momento que a marca não teve, né, um posicionamento aqui no Reclame Aqui. Outro, para a gente se estender muito também, tem outra questão de problema aqui relatado pelos donos de Kardian, a questão relacionada aos freios, né? Caso 2, carro 0 km apresentando problemas nos freios, daqui é uma reclamação lá, também no Reclame Aqui de Curitiba, na concessionária Fórmula Renault Marechal Floriano Peixoto. Né, após rodar, né, comprou em 8 de julho, o Kardian rodou 8.300 km em uma semana com o carro, né, ele apresentou falhas no chicote dos freios. Reclamou que o carro está 3 dias na concessionária, causando prejuízo financeiro, né, não ofereceu carro reserva nesse caso, diferente lá do primeiro caso, lá do problema do câmbio, que a marca, né, ofereceu um carro reserva depois, né, dos problemas que o proprietário teve, e que o carro, enfim, ficou parado aqui, todo esse problema, né, um problema que pode causar, né, problema nos freios, a gente sabe, é um problema muito sério, muito grave para um carro, mas que a própria marca, a gente vale relembrar, anunciou um recall para a troca dos tambores dos freios traseiros do Renault Kardian, né? Mas alguns consumidores contaram que seus carros mostram ainda assim no computador de bordo, né, uma mensagem alertando para verificação do sistema. Mas enfim, são alguns problemas relatados, os principais problemas, segundo os donos aqui, né, sobre o Renault Kardian. Agora comenta aí o que você achou, se teve algum problema com o Renault Kardian, deixe seu relato aqui nos comentários do YouTube, né? Também sugira outros carros que podem entrar nesse nosso quadro aqui no canal da Mobiauto. A gente também, logicamente, vai colocar em texto para você, para ficar lá guardadinho o seu relato, né? Deixar registrado para você, né? E, logicamente, sempre mande seu relato se tiver algum problema com o seu veículo. A gente sabe que, né, todo lançamento pode ser passivo de ter alguma questão no início, isso não é algo exclusivo do Renault Kardian. A gente sabe que muitos lançamentos no mercado brasileiro, isso historicamente a gente tem, que geralmente no comecinho sempre tem alguma coisinha ou outra, mas que ao longo do processo a marca acaba resolvendo, né, todas essas questões, porque é uma maturação do projeto ali com o tempo. Mas a gente sabe que a questão da transmissão automatizada de dupla embreagem no Brasil tem um histórico ainda mais complicado, né, meio nebuloso aí. Mas a gente espera que todos esses casos aqui deem certo, né? Que a marca acabe resolvendo aí os problemas, até mesmo com troca de câmbio desses carros por um novo, né? Algo que veio acontecendo aí também, né? Como alguns relatos que a gente já vê na internet. Mas é isso, galera. Isso foi os principais problemas segundo os donos do Renault Kardian. Até o próximo vídeo. Valeu!